Bom dia, oitavo ano A e oitavo ano B. Aula 16 de Língua Portuguesa. O tema da nossa aula hoje é leitura e interpretação de texto. Roteiro. Agenda 22/5/2020. Leitura e interpretação de texto e atividade no caderno. Aproveita, separa seu material, suas coisas bem direitinho, que a aula hoje vai ser maravilhosa. Vai te ensinar mais um pouquinho, você já sabe. Só vou dar mais umas dicasinhas de leitura e interpretação de texto. Beleza? Se liga aí, não perde não. O que é que vamos analisar nessas leituras? Procedimento, implicações e suporte, gênero, enunciado, compreensão de texto, a relação entre os textos, a coerência e a coesão no processamento do texto, a relação entre recursos expressivos e efeitos de sentido e uma variedade linguística. Tudo isso será avaliado nos textos que vocês, comigo, hoje nessa aula, iremos ler. Na prática da leitura, o aluno deverá localizar as informações explícitas e inferir as implícitas em um texto. As informações implícitas exigem maior capacidade para que possam ser inferidas. Exige que o leitor extrapole o texto e reconheça que não está textualmente registrado e se subentendido ao pressuposto. É preciso identificar não apenas a ideia, mas também ler as entrelinhas, que exige do aluno um conhecimento de mundo e outras leituras. Na leitura e interpretação dos textos, deve-se também distinguir fatos apresentados da opinião formada acerca desses fatos em textos narrativos e argumentativos. Reconhecer essa diferença é importantíssimo para que o aluno possa tornar-se mais crítico, de modo a ser capaz de distinguir o que é um fato, um acontecimento, da interpretação que lhe é dada pelo autor do texto. Por onde andará Severino? A última ararinha azul em liberdade no mundo mora no Brasil, mas está desaparecida há 2 meses. Se não for encontrada, a espécie corre o risco de extinção. Apelidada de Severino, a ave habita na região do Curuçá, no sertão da Bahia. Segundo a coordenação do Comitê de Recuperação da Ararinha Azul, uma equipe de estudiosos moradores já não à procura de Severino, a suspeito de que ele tenha sido atacado por gaviões. A ararinha azul é a menor ararinha brasileira que existe e mede 30 centímetros e pesa cerca de 400 gramas. Hoje, há cerca de 400 espécies em cativeiro no mundo todo. No Brasil, são 7. Seu pequeno tamanho e a beleza da cor azul, infelizmente, atrai os traficantes de animais que caçam e vendem as ararinhas como animais domésticos. Vamos realizar a interpretação de textos. Primeira questão. Identifica a passagem que há uma opinião sobre o fato noticiado. A última ararinha azul em liberdade no mundo mora no Brasil. B. Apelidada de Severino, a ave habita a região do Curuçá, no sertão da Bahia. A ararinha azul, letra C, é a menor arara brasileira que existe e mede menos de 30 centímetros. Letra D. Seu pequeno tamanho e a beleza da cor azul, infelizmente, atrai traficante. Pensa aí um pouquinho, analisa, identifique a passagem que há uma opinião sobre o fato noticiado. Anota aí, vamos pensar um pouquinho. Seria a letra D de dado. Seu pequeno tamanho
E a beleza da cor azul, infelizmente, a Thaís está ficando. Então, letra D de dado seria a questão correta. No trecho, a última ararinha azul em liberdade no mundo mora no Brasil, mas está desaparecida há 2 meses. O termo sublinhado estabelece a relação de quê? Veja, mas dá uma ideia de quê? Lembra das aulas? Oposição, certo? Dá uma ideia de oposição. Terceira questão. O emprego da voz passiva na passagem. Há um emprego na voz passiva. Letra A. A espécie corre o risco de extinção. Letra B. Uma equipe de estudiosos e moradores já não à procura de Severino. C. Há suspeitas de que ela tenha sido atacada por gaviões. D. Hoje há cerca de 400 espécies em cativeiro no mundo todo. Essa tá fácil, só é avaliar. Na letra C você tem um particípio. Tá vendo? Tenha sido atacado, ado. Então seria a resposta a letra C. C de casa. Quarta questão. Reescreva a passagem identificada na questão anterior, transformando a voz passiva em ativa. Pensa aí um pouquinho como é que ficava. Há suspeitas de que gaviões tenham atacado ele. Essa seria a forma ativa. Há suspeita de que gaviões tenham atacado ele. Quinta questão. Em uma, a ararinha azul é a menor arara brasileira que vive e mede menos de 30 centímetros e pesa cerca de 400 gramas. As vírgulas indicam o quê? Essas é muito fácil. Avalia aí, ó, sinais de pontuação, né? As vírgulas indicam o quê? Uma enumeração das características físicas da ararinha azul. O professor, interpretação, gênero, a pontuação é fundamental para a interpretação, para dar ênfase ao todo enunciado da frase, para dar uma entonação, para fazer uma pergunta. Então, também, hoje, nessas interpretações, nesses tipos de texto, iremos falar um pouquinho também da pontuação. Veja aí que essas vírgulas foram usadas com a função de enumeração das características físicas da ararinha. Quando estudamos gêneros textuais, o tipo de texto, é fundamental que você também faça uma boa leitura. Você não pode só escrever bem, ou ler bem, ou vice-versa. Você precisa dos dois, ler e escrever bem e compreender o que também está lendo e escrevendo. A leitura é uma prática social que atende diferentes objetivos. Você precisa da leitura para fazer uma pesquisa, para obter uma informação, para saber sobre um determinado assunto, para não ser enrolado. Em outras palavras, você compra um material e ele é incorreto, então você precisa da leitura para obter essa informação. Então, o gênero textual e os tipos de texto, ele anda caminhando juntinho assim da leitura. É um encontro. O que são gêneros textuais? São todos os tipos de texto existentes. Certo? Os tipos de texto são abordados. Você estuda a narrativa, anúncio, música, uma variedade de tipos de texto.
E o que seriam gêneros textuais? Textos orais ou escritos, reconhecidos por suas características parecidas. Dentro desses gêneros textuais, vocês irão observar também o contexto de circulação, aonde é que circula esse texto, as características formais, a sua estruturação, se é em parágrafo, se é em estrofe, se é em verso, se é um anúncio de propaganda, se é uma receita. Então, você tem que avaliar a sua estrutura, o tema abordado e a intenção de comunicação. Exemplo, você conta uma piada. Qual a intenção de comunicação dessa piada? Gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam intenção comunicativa bem definida. Há uma variedade imensa de gêneros textuais. Irei citar alguns deles, tipo romance, artigo de opinião, conto, receita, que são gêneros escritos. Tem também os textos orais, aula, debate, palestras e assim por diante. Há uma variedade imensa de tipos de textos. Criar o hábito de ler, informar-se sobre o que acontece no mundo, principalmente vocês, que futuramente aí nono ano, ensino médio, Enem, está pertinho, viu? Expandir os seus conhecimentos. O que procurar para fazer? Eu vou procurar o quê, meu Deus, para fazer essas leituras? Preste atenção. Livros de ficção, reportagem de jornal, algum tipo de texto nas redes sociais, colunas de opinião, vídeos, músicas, filmes, críticas literárias. Perfeito. Você estuda e vai cada vez mais recheando a sua variedade de conhecimento e uma variedade linguística também. Quando você estiver lá realizando uma prova, leia perguntas do texto. Isso te ajudará a buscar os pontos importantes para a resposta no decorrer da leitura. Você faz uma leitura breve daquelas perguntas, daqueles questionários, e em seguida você volta ao texto e faz a leitura do texto. Veja, leia perguntas do texto. Isso te ajudará a buscar os pontos importantes para a resposta no decorrer da leitura. Segundo ponto, identifique o tipo de texto. Para isso, estude bastante sobre os gêneros textuais. Lembra dos gêneros textuais que eu falei ali anteriormente? Se é um anúncio, se é um texto dissertativo, se é uma literatura, se é um cordel, se é um poema, se é um soneto, uma carta. Procure identificar as intenções que o autor pode ter com o texto, buscando entender o contexto da produção. Contexto. Leia mais de uma vez. A primeira leitura, entenda a ideia geral do texto, ou seja, a tese. Depois procure pelos pontos que podem justificar sua resposta. Elimine as alternativas mais distantes da resposta correta, tá? Olha aí toda essa organização da tipologia textual. Na descrição, revela-se pela enumeração de características de um ser, de um objeto, de um ambiente. Na narrativa, narração, a caracterização delas são os fatos, os personagens, os tipos de narrador, o tempo e espaço. Já na dissertação, essa estrutura apresenta fatos, defende uma opinião específica, expõe ideias sobre um determinado assunto. Argumentação, estrutura-se no encadeamento das ideias com a finalidade de defender um determinado ponto de vista.
são: revela pela finalidade de persuadir destinatário a realizar uma determinada ação. E um diálogo é um texto marcado por atos de fala. Desculpa aí os errinhos. Enem 2010. Mostre que sua memória é melhor do que a de computador e guarde esta condição 12 vezes sem juro. Revista Época. Ao circular socialmente os textos, realiza-se como práticas de linguagem, assumindo funções específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é, letra A, definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumo exagerado. Letra B, influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. Letra C, defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo. Letra D, facilitar o uso de equipamento de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas. Observe que ele diz aos que circula socialmente os textos que realiza práticas de linguagem, assumindo suas funções específicas, e de ir lá em cima no enunciado texto publicitário. Se eu quero um texto publicitário, eu vou por eliminação. Então, veja, definir regras de comportamento, elimina, letra A. Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos, sim senhor, publicidade apela, né? Defender a importância do conhecimento da informática de forma alguma, não está defendendo nada aí. Facilitar o uso de equipamento de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas, de momento algum falou sobre isso. Então, a questão correta seria a letra B, influenciar o comportamento, é um texto publicitário, né? Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. Então, a correta seria a letra B de bola. Ao interpretar um anúncio publicitário, sempre considere os elementos verbais e não verbais. Questão 106 do Enem 2012. Garanta sua sacola retornável. Sem sua ajuda, o mundo é insustentável. A publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e não verbais nos textos. Nessa peça publicitária, cujo tema é sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a: letra A, assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. Letra B, evitar um consumo excessivo de produtos reutilizáveis. Letra C, aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo. Letra D de dado, abraçar a campanha desenvolvendo projetos sustentáveis. Ou letra E, consumir produtos de modo responsável e ecológico. Olha aí bem direitinho a imagem, a bolsa, o mundo. Garanta sua sacola retornável. Em sua casa, o mundo é insustentável. Então, vamos por eliminação. Veja, ele está pedindo ajuda, conscientização. Assumir uma atitude reflexiva diante de fenômenos naturais? Não. Evitar um consumo excessivo? Também não. Aderir? Também não. Abraçar? Também não. A que mais se encaixa com o enunciado nessa peça publicitária cujo tema é sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a consumir produtos de modo responsável e ecológico. Seria aí a resposta correta, letra E. Tá bem? Sobre as características dos gêneros textuais, é incorreto afirmar que os gêneros textuais desempenham funções sociais diversas reconhecidas pelo leitor com base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. B. Característica, viu? Presta atenção. Os gêneros textuais são estruturas relativas, padronizadas, que variam de acordo com as várias situações comunicativas. C. Os gêneros textuais são estrutura bem definida, limitada, e podem apresentar-se sob a forma de 5 diferentes tipos de texto.
Letra D. Os gêneros textuais podem ser representados na língua verbal e não verbal, em anúncios publicitários, sites, tiras e também reportagens, notícias e e-mail. Letra E. Os gêneros textuais podem adequarem-se às necessidades linguísticas dos falantes de acordo com as mudanças históricas sociais. São incontestáveis, diferentemente do que acontece com os tipos textuais. Analise bem direitinho sobre as características dos gêneros textuais. Eu quero a errada. Qual é a errada? A letra C. Os gêneros textuais são estruturas bem definidas, limitadas e podem apresentar-se sobre a forma de 5 diferentes tipos de texto. Não. A incorreta é a letra C. Como interpretar um texto? Para uma correta compreensão e interpretação do texto, siga os seguintes passos. Número 1. Leia lentamente o texto todo. A primeira leitura do texto deverá ser feita com calma, sem interrupções. No primeiro contato com o texto, o mais importante é tentar compreender o sentido global do texto e identificar seu objetivo. Não é essencial entender a totalidade do texto e nem o significado de todas as palavras. Lembre-se, leia lentamente o texto. 2. Leia o texto quantas vezes for necessário. Nas leituras seguintes, será mais fácil identificar as ideias principais de cada parágrafo e compreender o desenvolvimento do texto, ou seja, a relação que diversas ideias estabelecem umas com as outras. Quando você lê pela segunda vez, você vai identificando com mais facilidade as ideias principais do texto. 3. Sublinhe as ideias mais importantes. Eu mesmo adoro usar o marca-texto e sublinhar. A realização de sublinhados deverá ser feita apenas quando já se tiver uma boa noção da ideia principal e das ideias secundárias do texto. De outra forma, pode haver excessos de sublinhado, o que complica mais do que ajuda. Desculpa os erros. Separe fatos de opiniões. Na leitura do texto, o leitor deverá separar claramente o que é um fato verdadeiro, objetivo e comprovável, do que uma opinião pessoal, tendenciosa e imutável. É importante também diferenciar as ideias transmitidas pelo autor das suas próprias ideias, que não deverão prevalecer sobre ou refutar as ideias transmitidas do texto. Isso acontece muito. Quando eu coloco na prova, muitos alunos fazem o quê? Eles colocam, às vezes, do ponto de vista do autor, eles colocam o ponto de vista dele. Se eu digo assim, do seu ponto de vista, você bota do ponto de vista do autor. Eu vou ler até de novo essa questão, que isso é muito importante, né? Se liga aí, ó, oitavo ano. Separe fatos de opinião. Na leitura do texto, o leitor deverá separar claramente o que é fato verdadeiro, objetivo, do que uma opinião pessoal. Então, às vezes você não quer, veja, no texto dissertativo jamais você pode usar sua posição. Eu acho, eu concordo, não pode de jeito nenhum. Então, é importante também diferenciar as ideias transmitidas pelo autor das suas próprias ideias, que não deverão prevalecer sobre as ideias transmitidas do texto. Então, se tem alguma alternativa que faz assim, olha, busque a ideia do autor, é do autor, não confunda, de acordo com a sua opinião, é sua, não é do autor. Retorne ao texto sempre que necessário. Deverá haver um retorno ao texto para nova leitura de parágrafos, frases, expressões ou até do texto completo. Quando for necessário responder à pergunta, identificar as palavras, expressões, frases, pontuações,
funções da linguagem, é importante também entender com cuidado e atenção os enunciados das questões. Preste atenção nessa leitura e marque as ideias principais do texto. Geração do celular. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Tem ocupado quase a metade das horas vagas da população. Especialista confirma que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular, em jogos que poderiam ser utilizados para uma leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho, já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamento, e até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para aproximar acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como bom dia, por favor, são raros. Temos que incentivar as crianças, aos adolescentes e até aos adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas selfies, dar preferência ao bate-papo olho no olho, são situações que fortalecerão o relacionamento e o amor. Da Silva, Soares, Escola João Moreira Barros, setembro de 2017, adaptado professor Maurício Araújo. Desculpa os erros do texto. Nas carreiras você vai ler e errar algumas palavrinhas. Realmente eu concordo, as pessoas dão mais valor ao celular do que ao ser humano. Pense um pouquinho, volte ao texto e analise qual é o assunto do artigo de opinião. Já está dizendo, é um artigo de opinião. A finalidade do texto é, letra A, informar sobre o avanço das tecnologias. B, apresentar dados históricos sobre as redes sociais. Ou letra C, apresentar um ponto de vista para convencer o leitor. Repetindo, qual é a finalidade do texto? Informar. Apresentar dados históricos ou apresentar um ponto de vista. Terceira questão. Segundo a autora, como os usuários do celular estão se comportando atualmente em relação aos aplicativos de relacionamento? Letra A. Eles estão passando todo o seu tempo livre nas redes sociais. B. Os usuários usam o celular excessivamente. C. Os usuários usam todos os seus dias
o celular, mas consegue limitar o tempo que passa nas redes sociais. Letra D. Usam as redes sociais apenas para se relacionar amorosamente. Veja aí qual a alternativa correta. Letra B de bola. Os usuários usam o celular excessivamente. Seria a letra correta, tá? Repetindo. Os usuários usam o celular excessivamente. Seria a questão correta. O texto, ele é bem atual e polêmico, né? E verdadeiro. Questão 4. Há uma opinião da autora em letra A. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. B. Especialista confirma que as pessoas estão viciadas. C. Adultos chegam do trabalho, já vão conferir. Eita, deixa eu olhar. As últimas atualizações do aplicativo de relacionamento. E quando não acaba casamento, né? D. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas. Vejam aí qual a alternativa correta. Há uma opinião da autora. E qual seria essa opinião da autora? Seria na letra opinião da autora. Veja aí o que eu expliquei, prestar atenção. Quando eu falo que eu quero a sua opinião e quando for da autora. Aí eu estou pedindo a opinião da autora. Então, qual seria essa opinião da autora? Letra D de dado. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas. Essa seria a alternativa correta. E eu espero que vocês tenham acertado. Então, seria a letra D. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas. Quinta questão. No trecho, e sim, ficam vidrados o dia inteiro. A expressão grifada significa que os usuários, letra A, passam muito tempo no celular. Letra B, ficam bastante tempo na internet e isso causa problemas na visão. Letra C, podem prejudicar o vidro do celular durante o toque com os dedos. Essa foi horrível, né? E letra D, são obrigados a usarem o celular. No trecho, e sim, ficam vidrados o dia inteiro. A expressão grifada significa que os usuários passam muito tempo no celular, ficam bastante tempo na internet e isso causa problemas na visão. Podem prejudicar o vidro do celular durante o toque com os dedos ou são obrigados a usar o celular. Eu fico aqui pensando em cada situação. Seria o quê? Então, a expressão ficam vidrados o dia inteiro seria o que? A letra A. Passam muito tempo no celular. A tese é a ideia principal do texto, que a autora Soares defende está em letra A. Os usuários não usam celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra. E sim, ficam vidrados o dia inteiro. A tese que a autora defende está: os usuários não usam celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem. E aí? B. As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador
ou no celular em jogos que poderiam ser utilizados para uma leitura de bons livros. C. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. Ou letra D. Seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. A tese que a autora defende está em letra C. Seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. No trecho, adultos chegam do trabalho e já vão conferir as últimas atualizações. A palavra em destaque revela circunstância de modo, tempo, lugar ou intensidade. Isso são os advérbios que vêm próximo para intensificar o verbo. No trecho, adultos chegam do trabalho, já vão conferir, as últimas atualizações. A palavra em destaque revela circunstância de modo, tempo, lugar ou intensidade. Então, se você olhar, quando eles já chegam, eu tenho o quê? Dá uma ideia de uma circunstância de... Acertar? Será que acertou? De tempo. Letra B. Tá bom? Então, a alternativa correta seria a letra B. Parabéns aí para quem acertou. Oitava questão. O que a autora quis dizer ao escrever a comunicação que prevalece é a virtual? Letra A. Com a chegada da tecnologia, a comunicação virtual está diminuindo. B. Que a comunicação real, olho no olho, está se tornando mais frequente. C. Que todos os dias as pessoas estão comprando mais celular. D. Que a comunicação por meio de aplicativos de celulares, quase não saía, está se tornando mais frequente. O que a autora quis dizer ao escrever a comunicação que prevalece a virtual? Seria a letra A, B ou C? Pensar aí um pouquinho. Letra D, que é a comunicação por meio de aplicativos de celulares está se tornando mais frequente. Seria a alternativa aí correta, a letra D de dado. Questão 9. No trecho, e isso preocupa. O termo em destaque se refere aos adultos que chegam do trabalho e já vão para o celular. B. Aos idosos que aderiram à nova tecnologia. C. A mudança da cultura da população. Ou letra D. As últimas atualizações dos aplicativos do relacionamento. No trecho, e isso preocupa. O termo em destaque se refere a letra A, aos adultos, letra B, aos idosos, letra C, a mudança ou letra D, as últimas atualizações. Então, essa questão 9 seria a letra C, as mudanças da cultura da população. Então, isso preocupa. O termo de destaque, isso preocupa, faz referência à letra C, a mudança da cultura da população. A mudança da cultura da população seria a questão correta. 10ª questão. Qual a proposta de solução apresentada pela autora para minimizar os problemas causados pelo celular? A. Temos que incentivar as crianças, aos adolescentes e até aos adultos a se desconectarem do mundo virtual para se
conectarem com o mundo real. B. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas como um bom dia, por favor, são raros. C. O que veio para aproximar acabou afastando. Ou letra D. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. Qual a proposta de solução apresentada pela autora para minimizar os problemas causados pelo celular? Pela autora, não é sua opinião, lembre-se disso. Seria a letra... digam aí, diga aí. Letra A. Temos que incentivar as crianças, aos adolescentes e até aos adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Então, a letra A seria a correta dessa questão, certo? Beleza? Bom final de semana, estuda, certo? Separa um tempinho, organiza teu caderno, que segunda-feira estaremos ao vivo aí, tá? Então, não perde o horário, ó. Dorme cedo, da domingo para segunda, que segunda-feira, se Deus permitir, iniciaremos nossas aulas online. Muita paz e saúde. Até segunda.